Evangelho no qual escreveu Mateus, capítulo de número 5, verso de número 9. Nós estamos ministrando aos domingos sobre o Sermão do Monte e tem sido chulapada atrás de chulapada, domingo após domingo, mensagens que realmente nos chamam a responsabilidade, porque ser cristão, irmãos, hoje eu acho que é muito fácil, né? Você vê as declarações aí de pessoas que às vezes levam uma vida promíscua e diz assim, não, crente eu sou. E quando a gente vê as características daqueles que são realmente salvos, a gente, não olhando para o outro, mas olhando para nós, a gente diz, Senhor, quanto eu preciso ser transformado, e o Senhor sabe disso. Hoje o nosso assunto é falar sobre paz, falar sobre pacificação, sobre os pacificadores. O texto de Mateus, capítulo 5, verso de número 9, diz assim aos nossos corações, diz assim, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Você pode ler comigo? Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Ó Deus querido, nós te rendemos honra, glória, porque o Senhor merece. É tua, Pai, toda adoração, tudo que foi executado até aqui, Pai, é para que o teu nome seja glorificado. Ó Jesus, neste momento nós pedimos que o Senhor fale conosco através dessa palavra, que o Senhor nos incomode, que o Senhor, Deus, nos perturbe, ó Espírito Santo, para que haja transformação em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, nos coloque diante do espelho e, Senhor Deus, que essa imagem reflita a sua santa imagem, Pai. Nós te pedimos nessa noite, Senhor, fale conosco, em nome de Jesus, me dê graça para pregar com intrepidez aqui para a sua igreja, Senhor Jesus, para que haja transformação a começar em mim. Assim eu te peço no nome santo de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, o propósito de Deus para o seu povo é paz. A Bíblia, ela começa com paz e ela termina com paz. Se a gente abrir a Bíblia e pegar o início de Gênesis, nós vamos encontrar paz. A paz reinando dentro do Jardim do Éden. Se a gente pegar o livro de Apocalipse, lá no finalzinho de Apocalipse, nós vamos ver, irmãos, a paz triunfando no novo céus e nova terra. O nosso Deus é Deus de paz. Ele se autodenomina dessa maneira. A gente vê isso em Filipenses 4. Só para que os irmãos saibam, irmãos, a importância que a palavra paz tem, como que ela é significativa, irmãos, são mais de 400 referências a respeito de paz que nós encontramos na Bíblia Sagrada. Nós estamos falando de algo de suma importância. O nosso Deus é o Deus da paz. Agora você sabe muito bem que essa paz não perdurou por muito tempo lá dentro do Jardim do Éden. A Bíblia diz que o homem deu ouvido à voz de Satanás, ele comeu o fruto da desobediência e aquela paz foi rompida. Após a queda, irmãos, já não há mais paz no mundo. O pecado, o que ele faz? Ele causa separação entre nós e o nosso Criador. Se ele é a paz e nós não temos, consequentemente, nós não temos paz. Eu e você, nós temos consciência disso. E você sabe por quê? Porque Deus abriu os nossos olhos para isso. Eu tenho certeza que todos que estão aqui dentro têm a consciência de que nós não estamos em paz. Este mundo não está em paz. E nós só podemos enxergar essa realidade, irmãos, se o Senhor abrir os nossos olhos para ela. O nosso Deus, Ele tirou a escama dos nossos olhos, Ele tirou o coração de pedra e deu um coração novo. É só por isso que nós podemos compreender que o que há de errado no mundo, irmãos, é consequência do pecado. O mundo lá fora, irmãos, eles não sabem o que é pecado. Podem ter uma ideia, podem dar um significado para isso, mas eles não sabem o que realmente significa o pecado. Eles não sabem que o problema do mundo, irmãos, como nós vimos no domingo passado, não estão nas estruturas, o problema não está no ambiente, o problema não está ao nosso redor, o problema está em nós, o problema está no homem. Ainda assim, esse homem busca paz, ainda assim, a paz, uma paz que, para a gente ser sincero, mais uma vez, assim como não tem consciência do que é pecado, também não tem consciência da verdadeira paz. A paz que eu vos dou, a paz, como o presbítero Pedro leu, que nós encontramos só no Senhor Jesus Cristo. Não sabem disso. O conceito que os homens têm de paz, irmãos, é um conceito humanista, focado no homem. Para eles, irmãos, paz é o cessar das guerras. Paz é o bem-estar humano.
tá? Não é nada a respeito de obedecer, de glorificar a Deus. Mas paz, irmãos, não é isso. Paz não é ausência de conflito, como diz, por exemplo, o reverendo Hernandes, que diz que é aquela chamada paz de cemitério. Porque se você vai no cemitério, o cemitério tem paz, né? Não tem conflito nenhum ali. Não tem, tá? Paz também não é trégua. Hoje os países, irmãos, a grande maioria dos países, eles estão em tréguas. Em trégua. Mas trégua é deixar de atirar por um tempo, tá? Paz também, irmãos, não é fuga do confronto. Como, por exemplo, assim, dá um exemplo, irmão. Tudo bem, não vamos brigar. Eu faço de tudo para não perder a paz. Irmãos, essa é uma paz falsa. Não é uma paz verdadeira. Pois, irmãos, quem está tentando fazer isso, está tentando buscar se esquivar de resolver problemas, de mudar a realidade quanto aos seus problemas. Mas os problemas continuam lá. Eu por paz, eu vou... Não, o problema vai continuar lá. E não é isso, a gente vai ver isso. Não é isso que a Bíblia nos ensina. Paz também, irmãos, não é o sacrifício da verdade. E tem muita gente sacrificando a verdade para que possa ter paz. A pessoa, por exemplo, não se manifesta quando ela vê a verdade sendo atacada, para ela manter uma certa paz. Não, Senhor, isso não é paz que nós encontramos na palavra do nosso Deus. Os homens fazem conferências, eles criam organizações, eles fazem palestras em torno da paz, mas todas elas fracassam. Para você ter uma ideia, a ONU foi criada em 1945, logo depois do final da Segunda Guerra Mundial, e o lema da ONU é libertar as nações vindouras do flagelo da guerra. Pergunta para você, que vai cair aí no vestibular, tem surtido efeito? Tem surtido efeito? Sabe por que não surte efeito? E nós sabemos disso, irmãos? Porque eles não tratam no problema. Sempre há um tratado, irmãos, periférico. É sempre na borda, nunca é no centro. Então, assim, o problema é tratado ao entorno, as consequências do problema são tratadas, mas o problema em si não é tratado. E eu e você sabemos qual que é o problema. O problema não está no ambiente, não está no comunismo, não está no socialismo, não está em filosofias políticas. O problema está no homem. O problema se chama pecado. Nós temos visto, temos estudado e temos visto claramente que o pecado se encontra dentro do coração desse homem. O coração humano, irmãos, é que é corrupto. O centro do problema está lá. É um coração corrupto, é um coração contaminado pelo pecado, que ele busca os seus próprios interesses. Que solução real, irmãos, pode vir sobre o homem que trata o resultado do problema, mas ele não trata o problema diretamente? Eu vou tratar aqui as consequências de, não sei, o cara roubou no trabalho. Eu vou, por exemplo, assim, tratar, rapaz, você não deve roubar, não. Não sei, tudo bem, vou parar de roubar. Mas o mal continua lá, porque o mal está no coração. No coração. É como, por exemplo, dar um exemplo, eu tomasse dipirona para acabar com uma dor de cabeça, sendo que o real motivo da minha cabeça estar doendo é por causa de um inchaço no cérebro. Vai adiantar tomar dipirona? Não vai, porque eu estou tratando o resultado do problema e não diretamente o problema. A única solução, para nós entendermos, a única solução verdadeira para a paz real, irmãos, é aquela que nós encontramos na ação do nosso próprio Deus. Após o pecado, o que houve? Houve uma separação entre nós e o nosso Criador. Nós éramos considerados, irmãos, inimigos de Deus. Eu quero que você guarde isso no seu coração. Todos aqueles que não servem ao Senhor, que não se entregaram ao Senhor, é assim que Deus o considera, inimigos de Deus. Romanos 5 diz isso. Filhos da ira, filhos da desobediência. Mas aí o que o texto diz para nós? Que Deus enviou o Filho dele amado para que ele se reconciliasse conosco. A atitude veio do céu para nós, Marina. Deus enviou seu Filho para que nós tivéssemos paz com ele. Nós vamos ver isso aí. Efésios, capítulo de número 2, abre aí rapidinho. Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 14. Gálatas, Efésios está logo depois de Gálatas, antes de Filipenses. Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 14. Efésios 2, 14, nós vamos encontrar aí, irmãos, um texto lindo, mostrando a obra salvadora do nosso Senhor. Olha a obra da reconciliação que nós temos aqui, diante dos nossos olhos. Efésios 2, 14, porque Ele
Ele quem? Cristo Jesus. Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne, ou seja, ele precisou morrer para isso, a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Versículo 16, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Olha o que o texto está falando para nós, irmãos. Esse texto lindo falando para o nosso coração. Deus nos reconciliou com Ele através da obra, da cruz, através da obra, pregando Cristo Jesus na cruz, irmãos. Pregando Cristo Jesus na cruz, Deus estava nos reconciliando consigo mesmo. Jesus morre em nosso lugar. Jesus derruba a parede da separação que existia entre nós. Já não há mais amizade. Não é à toa que nós lemos, que já, lá em João 15:15, já não vos chamo servos, mas chamo de amigos. Já não há mais inimizade entre nós e o nosso Deus. Nós temos paz com Deus, porque Deus providenciou essa paz. A paz que veio, irmãos, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador, que se entregou por nós, que levou os nossos pecados, nos tornando justos diante de Deus. E aí você vê o texto que nós lemos aqui nessa noite. Justificados, pois, pela fé, aí de Romanos 5:1, nós temos o que com Deus? Paz. Paz. A justiça de Cristo Jesus nos faz ter paz com Deus. E essa é a verdadeira paz que nós temos. Nós fomos feitos, irmãos, família. Nós somos adotados por Deus por intermédio de Cristo Jesus. Nós fazemos parte da família de Deus. Sabe como Ele nos chama? Em João 1:12 nós encontramos: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. É o que o Senhor Jesus Cristo diz, irmãos, para nós, o que Ele fez para nós. Nós somos filhos de Deus. Se você crê e você confessa a Cristo como seu Senhor e seu Salvador, se você anda em novidade de vida, porque crer no Senhor Jesus Cristo implica uma mudança no meu interior, uma mudança no meu exterior, então você é um filho de Deus. Se há essa transformação, sabe qual que é a consequência disso, irmãos? Você se torna como Ele. Você lembra que quando Deus nos criou lá dentro do Jardim do Éden, Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Ele nos fez para refletir essa imagem. O pecado corrompe. O pecado é você imaginar um grande espelho e alguém joga um balde de lama nele e suja. E a obra de Cristo Jesus é de limpar esse espelho, para nós refletirmos a obra do nosso Senhor. Para a obra nós refletirmos. É por isso, irmãos, que nós nos tornamos como Ele. E se Ele é um pacificador, se o nosso Deus é um pacificador, significa que nós também seremos. É por isso que são chamados pacificadores os filhos de Deus. O texto que nós lemos aqui, dito de maneira contrária. Essa, irmãos, é uma das características daqueles que são súditos no reino de Jesus. Porque essa é uma característica do próprio Cristo. Você lembra como ele é chamado lá em Isaías? Jesus é chamado em Isaías, irmãos, de o príncipe da paz. Irmãos, paz é uma coisa que vem de Deus. Paz é uma coisa que o nosso Deus está interessado. É Ele quem nos dá a paz, é Ele quem promove a paz nos nossos corações. O que você precisa saber aqui nessa noite, irmãos, é que os filhos de Deus vão refletir a imagem dEle. Eles são semelhantes aos seus pais. O nosso Deus nos reconciliou consigo mesmo, sendo Ele mesmo o nosso melhor e maior exemplo de ser um pacificador. E Jesus nos chama, irmãos, para fazer a mesma coisa. Há várias formas pelos quais os filhos de Deus devem ser pacificadores. Eu quero focar em 3 aqui com os irmãos. A primeira paz que nós encontramos, irmãos, é uma paz para os eleitos. A primeira delas é que o pacificador, irmãos, ele participa na reconciliação dos eleitos com Deus. E como é que ele faz isso? Quando ele prega o Evangelho. Nós somos participantes desse processo. Nós, irmãos, Deus incumbiu a cada cristão o ministério da reconciliação para pregar a mensagem da reconciliação. Nós vemos isso aí, em 2 Coríntios, no capítulo de número 5, no verso de número 18. 2 Coríntios, logo após Romanos,
Atos, Romanos, Coríntios, para você se situar. 2 Coríntios, capítulo de número 5, verso de número 18. Olha aí o que nós vamos encontrar esse texto mostrando para nós. 2 Coríntios, capítulo de número 5, no verso de número 18. O subtítulo aí é o Ministério da Reconciliação. Olha aí o verso 18 dizendo para nós: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Olha, irmãos, o ministério que Deus colocou em nossas mãos. O ministério de chamar os homens ao arrependimento, a chamar que eles venham se reconciliar com o Senhor. O que esse texto está falando para nós? Qual que é a mensagem da reconciliação que Deus nos confiou? Nós sabemos, é o Evangelho, é a proclamação das boas novas. Deus, irmãos, nos incumbiu da missão de levar o Evangelho. Lembra que para você ser um pacificador, você refletir a imagem do Senhor, você precisa ouvir a respeito do Evangelho. E isso não é responsabilidade para anjos, para pregar essas boas novas. Deus colocou essa responsabilidade na vida do crente, é na minha e na sua vida, porque nós somos proclamadores da paz para aqueles que são eleitos de Deus, ou seja, para que outros venham a crer e tenham a mesma reconciliação que eu e você tivemos com o nosso Salvador. Agora eu pergunto, igreja, será que nós temos realmente entendido o que significa nós sermos embaixadores de Cristo? A responsabilidade. Será que, irmãos, responde para o seu coração, nós temos proclamado a salvação de Deus aos homens, participados desse processo? Você sabe por quê? O que a gente percebe aqui? Que, irmãos, evangelismo não é uma coisa opcional. Você olha para o texto de 2 Coríntios aqui e você percebe. Deus colocou na vida de cada cristão a responsabilidade de ser aquele que leva a sua palavra para que outros venham se converter. Então isso evangelismo não é uma coisa para um grupo da igreja, para o pastor, para os presidentes, é uma responsabilidade do crente. Nós somos chamados, irmãos, a pregar a palavra para que haja restauração, para que haja paz nos corações. Se você é filho de Deus, irmãos, se você é filho de Deus, você é pacificador. Se você é um pacificador, consequentemente, você é alguém que promove a paz. E você promove, primeiramente, irmãos, proclamando aquele que te restaurou. Se você não tem feito isso, talvez nós precisamos perguntar para nós mesmos se nós temos dado indícios de que somos verdadeiramente cristãos. Um jovem teólogo, Iago Martins, ele diz, irmãos, que o crente que não evangeliza, ele precisa ser evangelizado. Para você guardar isso no seu coração. O crente que não evangeliza, ele precisa ser evangelizado. Se você não tem sido um evangelista, em nome de Jesus, Deus está te chamando hoje para essa responsabilidade. Deus está tocando o seu coração hoje, para que você abra a sua boca, para você ser boca de Deus lá dentro da sua casa, na roda dos seus amigos, no seu ambiente de trabalho, onde quer que você esteja, você precisa falar do amor de Deus para as pessoas. Essa é uma missão que Deus incumbiu para mim e para você, o ministério da reconciliação. É o primeiro, nós proclamamos paz, para que outros que se converterão, irmãos, venham a Cristo. Mas também, segundo ponto, irmãos, além da reconciliação dos eleitos com Deus, através da pregação do Evangelho, fazer paz, irmãos, também significa que nós precisamos ter paz com os eleitos, ou seja, com a nossa família da fé. Essa é a paz que nós temos entre irmãos. Queridos, Deus ordena que os cristãos vivam em paz uns com os outros. Nós precisamos, irmãos, estar em paz uns com os outros. Deus quer que nós, como cristãos, sejamos amáveis, para que nós possamos viver em paz uns com os outros. Pastor, óbvio, mas você sabe que não é tão fácil assim. E não é tão fácil porque aquele velho homem que habita ainda em mim, por mais que eu não quero
vez ou outra ele vem à tona, e aí é tão fácil, irmãos, eu magoar o seu coração, é tão fácil você dizer uma palavra que ofende o seu irmão. A gente precisa ter essa consciência, irmãos, de que apesar de estarmos em Cristo, apesar de Deus nos chamar à paz, muitas das vezes nós vacilamos dentro desse quesito. E mesmo num ambiente cristão, mesmo no meio de irmãos salvos em Cristo Jesus, nós vamos encontrar, irmãos, não vamos encontrar harmonia perfeita da maneira como Deus quer. Mesmo sendo cristãos, nós às vezes nos deparamos com o egocentrismo, uma preocupação com o ego. Nós encontramos cristãos briguentos, violentos, às vezes, irmãos, até desonestos. Que isso, pastor? Mas é crente? É. Em processo de transformação, deixando às vezes o velho homem sair. Nós precisamos lembrar de que Ele quer tomar o lugar desse novo homem que habita em nós. Ele quer. E eu preciso ter consciência disso, para que eu me controle, e ao mesmo tempo preciso ter consciência disso, irmãos, para que quando eu for ofendido, eu falar: Deus, me ajude a perdoar o meu irmão. Aquele que senta comigo e coloca a mão na mesa do pão, na mesa do cálice, juntamente comigo. É preciso haver, irmãos, paz entre nós. Paz entre nós. Acrescente a isso o fato de que nem todo mundo que está dentro da igreja é crente de verdade. E aí o que você percebe? Você percebe, irmãos, você tem uma série de disputas, de discórdias dentro da família da fé. De mim mesmo já é uma luta tremenda, porque não sou santo como Deus quer que eu seja santo. Ainda, muitas das vezes, a gente tem pessoas mascaradas dentro da igreja, a gente sabe disso, falsos convertidos. A gente tem uma bomba. Não é à toa, irmãos, que as Escrituras, elas vão dar um manual para nós, para tratar tipos de caso, de conflito de irmão com irmão. Deus estabeleceu, irmãos, procedimentos pelos quais os cristãos, irmãos, vão resolver os problemas de disputas, de discórdias que há. Jesus vai falar sobre isso. Então você percebe toda a importância que tem sobre isso. Eu quero que você volte aí no Evangelho de Mateus, capítulo 18 dessa vez, capítulo 18, no verso de número 15. A gente tem um procedimento de quando houver intrigas, de quando tiver problemas no meio da igreja, como que nós vamos resolver esse tipo de situação. Olha o que o texto de Mateus, capítulo 18, e o verso de número 15 diz para nós. Diz assim: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ele e ti só. Primeira atitude que você faz é você com seu irmão. Não é você mais uma pessoa, e 3 pessoas, e 5 pessoas. Não, é você e seu irmão. Ô, meu irmão, Marina testemunhou isso, né? Falando aqui no domingo passado, pela parte da manhã. Eu me senti ofendida. Eu te ofendi, por favor, me perdoa. Oh, Deus, glória a Deus. Problema resolvido, a amizade restaurada, ainda que tenha qualquer coisa, Deus vai curando, porque já teve um coração que se dispôs a fazer mais. Então, primeira atitude, eu vou contra o meu irmão para poder abrir o meu coração. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. 16. Se, porém, ele não te ouvir, aí a gente já tem uma outra atitude. Toma ainda contigo 1 ou então 2 pessoas, para que pelo depoimento das 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. Então, ele não te ouviu de primeira, você vai agora buscar pessoas idôneas que possam ir para você, para que possam testemunhar, tá bom? Para que possam testemunhar, para que a outra pessoa perceba a seriedade daquilo que está fazendo. Se não resolveu o problema, se não resolveu, e se ele não os atender, diz-o à igreja. Essa igreja aqui a gente tem uma certa discussão, que é uma parte talvez voltada para os presbíteros, para o conselho da igreja. E se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Eu ministrei sobre esse texto aqui, logo quando cheguei aqui na igreja, para poder falar, irmãos, que a responsabilidade de disciplina não pode ser perdida dentro da igreja. Pessoas que querem manter os seus corações endurecidos, que querem trazer discórdias para dentro da igreja e não querem se arrepender, são pessoas que precisam estar lá do lado de fora. Que isso, pastor? Como assim? A gente vai perder essa pessoa? Não, ela já se perdeu dentro da casa e ela precisa tomar esse choque de realidade. Se algum dia você observar isso aqui dentro dessa igreja, irmãos, não fique chocado. Porque se precisou chegar no ponto de que uma pessoa não resolveu, 3 pessoas não resolveram, um conselho não resolveu,
a palavra de Deus nos autoriza que essa pessoa não esteja mais no nosso meio, porque ela não está promovendo a paz, não está tendo promoção de nada. Há um processo na reconciliação entre os irmãos, uma confrontação, chama outra pessoa, se não ouviu ali aquele ofensor, e tudo mais, é uma pessoa que está fora, até que venha demonstrar realmente arrependimento no seu coração. Esse é um processo que não é a Igreja Presbiteriana do Brasil que fez. Esse é um processo que nós vemos o Senhor Jesus Cristo estabelecendo. Para você ver, irmãos, e o que isso mostra para nós? Que cristãos, irmãos, têm desavenças entre si. Irmãos, na glória nós não teremos, mas enquanto nós estivermos aqui, a gente está sujeito a falar uma palavra mal falada, certo? A ter uma atitude, irmãos, mal interpretada. Irmãos, a gente tem desavença entre nós. E nós, irmãos, como vale agora principalmente para a liderança dessa igreja, que muitas das vezes a gente, não vamos tratar do problema para que a gente tenha paz. Não, o problema está ali e precisa ser tratado o problema. Nós não podemos abrir mão da nossa responsabilidade. E isso não é só para a liderança da igreja, porque o primeiro processo é o processo de nós fazermos a confrontação pessoal. Então, entenda isso, nós não estamos imunes de ofendermos, de sermos ofendidos, e quando isso acontecer, precisa de ter um tratado, porque os filhos de Deus são pacificadores. Deus quer que eu tenha paz, que eu promova paz, para pacificar ímpios com Deus, para que se tornem justos através de Cristo Jesus. Deus quer que eu tenha paz junto com os meus irmãos, mas há uma terceira para nós encerrarmos, que além da reconciliação com Deus, além da paz que eu tenho com os meus irmãos da fé, Deus quer que eu viva em paz, irmãos, com todos os homens, com aqueles que são fora do nosso arraial, da nossa comunidade, tanto quanto for possível. Agora raciocina comigo, presbítero Seão. Se com os de casa já não é fácil, imagina com os de fora. Não é fácil. Nós, irmãos, vivemos entre incrédulos, pessoas que não compartilham o mesmo pensamento que nós temos, pessoas que rejeitam o ensinamento de Cristo, ímpios, e por isso, irmãos, muitas das vezes não tem paz, não tem a verdadeira paz. Junta isso com a pecaminosidade do nosso próprio coração, e aí, irmãos, está armado uma grande bomba para poder explodir. Muitos conflitos surgirão, irmãos, entre nós, cristãos e não cristãos, simplesmente porque ambos são pecadores. A diferença entre nós e os que estão lá fora é que nós somos pecadores, arrependidos dos nossos pecados. Mas e quando a outra pessoa não crê? A gente vai ter conflito, a gente vai ter situações, irmãos, adversas, é com o vizinho, né, dona Virgínia? É com o vizinho, é com som alto, né, Pedro? É com o outro lá que abre uma janela, é isso. Irmãos do céu, que facilidade que a gente tem de ter problemas, de desenvolver problemas, irmãos, dos mais adversos, tá? E o fato deles não conhecerem o Senhor torna esses conflitos, às vezes, muitas vezes maior. Então, não é fácil. Mas a palavra do nosso Deus, irmãos, lá em Hebreus 12, 14, diz assim, olha, esforcem-se para viver em paz com todos. Esforcem-se para viver em paz com todos. Pastor, deixa isso aí mais prático, vamos ver algumas lições. Como é que eu posso ser um pacificador melhor nos meus relacionamentos? Primeira coisa, irmãos, aprenda a controlar a sua língua. Oh, passo maravilhoso, aprenda a controlar a sua língua. Se nós, irmãos, conseguimos controlar a nossa língua, nós já teremos diminuído muitas e muitas discórdias. Tiago, ele diz isso, irmãos, de maneira exemplar, quando ele expressa que todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Pronto para ouvir, mas para poder falar e para poder agir de maneira irada, a gente tem que ser demorado. E você pode ter uma certeza de que esse, irmãos, é um excelente passo para a pacificação. Irmãos, deixa eu te falar, nós não precisamos refutar tudo que nós ouvimos, irmãos. Aprende isso. Você não precisa dar pitaco sobre todas as coisas, sobre todas as informações. Nós não precisamos emitir opinião sobre tudo. Evite abrir a sua boca desnecessariamente. Evita. Seja, irmãos, um pacificador dentro desse quesito. Não passe informações para frente se você sabe que vai prejudicar o seu próximo. Você sabe o que fulano falou de você? É isso e mais aquilo.
Irmãos, quem ganha com isso é só o inferno. É só o inferno, porque a igreja do Senhor vai ficando às mínguas com isso. Nós precisamos saber controlar a nossa língua, a nossa boca. E isso vai ser um grande passo na sua pacificação. Segundo, irmãos, analise tudo com os olhos cristãos, com os olhos de um cristão. Exemplo, você teve um problema no trabalho. Eu preciso reagir, irmãos, de maneira bíblica. Aí eu tive um problema na família. Eu preciso reagir conforme a Bíblia me ensina, por exemplo, no trato com a minha esposa, no trato com os meus filhos, no trato de marido com mulher. Eu não posso fazer as coisas, irmãos, que me dão na telha. A Bíblia disse aqui, mas eu vou fazer isso do jeito que... Então não tem indício nenhum que você é realmente um cristão. Porque um cristão, ele vai imitar Cristo nas suas ações. Eu preciso responder, eu preciso enxergar pela ótica cristã e não com os olhos de um pecador. Mas se você, irmãos, for querer responder às situações com base no velho homem, irmãos, então você será só mais um gerador de conflito. Então não faça isso. Quando tem que reagir, reaja de maneira bíblica, mas não fique só na reação. Terceiro aqui, irmãos, é que seja ativo. Seja ativo no processo de pacificar. Sim, irmãos, escolha ser alguém que busca a paz e que não simplesmente reaja com paz. Busque promover, irmãos, meios que levem a paz entre os seus parentes. Organiza um almoço, um jantar para aquele casal que você sabe que não está bem, aquele irmão, para que venham, irmãos, se reconciliar. Seja uma pessoa, irmãos, que tem estratégias de paz, cria relacionamentos de paz, porque essa é uma responsabilidade, irmãos, do pacificador. Não fica só esperando as coisas acontecer para você agir. Vai, Vitor, atrás de promover paz. Busca ser uma pessoa que seja, as pessoas, irmãos, Martin Lloyd Jones que diz isso, aquela pessoa que atrai as outras pessoas a si, para que tenha paz nos relacionamentos. Onde estiver, irmãos, seja um pacificador. Eu sei que há várias outras dicas aqui, práticas, mas para nós é importante. Se a gente conseguir colocar essas em práticas, irmãos, já vai ser um grande avanço para a nossa vida. Saber controlar a nossa língua, saber responder de maneira bíblica as coisas que nos acontecem e ser pessoas que buscam a paz. Eu estou sabendo que fulano está brigado com ciclano. Meu Deus, me dá estratégia de que eu possa fazer uma união, de que eu possa agir. Senhor, me ajuda. Já sei, Marina, eu guardo no coração. Já sei, vou fazer um café aqui em casa e vou chamar para conversar. Quem sabe Deus não age isso? Porque eu sou um promotor da paz. Eu sou alguém que promove a paz. Tá? Eu sou alguém que busca essa paz. Mas antes de nós encerrarmos, vale a pena você lembrar, irmãos, que nem sempre é possível nós mantermos a paz em alguns relacionamentos. Nem sempre é possível. Romanos 12, 18 diz que, se possível, quanto depender de vocês, tende paz com todos os homens. Se possível. As palavras se possível aqui, irmãos, sugere que às vezes não é possível manter relacionamento pacífico. E as palavras aqui, quanto depender de vós, irmãos, significa que nem sempre depende de nós manter paz nesses relacionamentos. Eu quero que você pense, por exemplo, quando a verdade de Deus está sendo atacada. Jesus não manteve paz, não teve um relacionamento sadio com os fariseus. Não teve. Não teve, porque não havia paz, não havia verdade neles, não havia. Ou então, irmãos, quando num contexto de guerra, onde o inimigo é cruel, não tem. Não tem um contexto de paz. Mas a questão para o nosso coração é, quando for possível, se esforcem para viver em paz com todos os homens. Hebreus 12, 14. Porque Deus honra esse nosso esforço e Ele conhece cada caso do nosso coração. Deus sabe se tem condição de você pacificar e Deus sabe quando você não quer paz com as pessoas. Deus conhece os nossos corações. Há pessoas, irmãos, que a gente recebe uma porta na cara. Deixa eu te contar uma experiência. Uma vez eu fui fazer, não fui fazer um evangelismo, não. Eu aproveitei uma oportunidade que estava sentado do lado de um cara no ônibus e o Senhor me tocou. Ai, eu fiquei coçando, vontade de não falar, e o Senhor me incomodando. Eu falei, amigo, já te falaram de Jesus? Eu não quero saber. Não quero saber.
Não te perguntei. Pensa numa pessoa que foi amolecendo. Era eu, dentro do ônibus, amolecendo, irmãos. Tudo bem. Não quer ouvir, não quer ouvir. A paz. E aí o que Jesus diz? Quando não te receberem, vocês bate a poeira do pé e vai para outra cidade. Jesus estava falando dentro do contexto dele, mas nós sabemos, se você não quer paz, eu não tenho o que fazer. Mas quando for possível, tende paz com todos os homens. É uma palavra para o nosso coração. Não há outro, irmãos, que preze mais pela paz do que o nosso Deus. É Ele, irmãos, que é o Deus da paz. Ele nos proporcionou paz por meio de Cristo Jesus. Nós o amamos, nós refletimos a imagem e a semelhança dele. Isso significa, irmãos, que o que ele é, nós também devemos ser. Se ele é um pacificador, para a gente concluir, nós também, irmãos, devemos ser igualmente. Devemos pregar o evangelho para que a paz alcance os eleitos e para que eles possam ser reconciliados com Deus. Devemos buscar a paz com os nossos irmãos da fé, lutando pela comunhão, sendo enérgicos, às vezes até enérgicos, irmãos, para aqueles que tentam o contrário. E também devemos buscar a paz, irmãos, com aqueles que vivem ao nosso redor, mesmo se eles não pertencem ainda ao Senhor. Vivendo, irmãos, uma vida que atraia as pessoas pelo nosso bom testemunho, sendo reconhecidos, irmãos, como verdadeiros pacificadores. Pergunta: você tem sido esse homem? Você tem sido essa mulher que traz paz para dentro do seu lar, que traz paz para dentro dos seus relacionamentos, do seu ambiente de trabalho? Diz para mim, irmãos, se você tem falado do amor de Deus para outras pessoas, conforme aqui a palavra nós vemos, porque essa é uma responsabilidade sua. Deus incumbiu a mim e você dessa função. Você tem promovido a paz, irmãos, entre os seus irmãos da igreja? Ou será que você é uma pessoa que vai tentar apagar o fogo jogando gasolina? Aquela pessoa que espalha, o espalhador de fofoca? Você é reconhecido pelos de fora como uma pessoa pacífica? Ou será que você é o brigão do bairro, a brigona, a do estupim curto, mesmo sendo crente? Responda essas perguntas para você, mas sabendo que Deus conhece qual é a realidade. E se por acaso, irmãos, você for achado em falta, assim como eu reconheço, o que precisa ser mudado no meu coração, Deus nos chama hoje para a transformação. Amém. Toda pregação é um clamor, é um chamado de Deus à responsabilidade. Você tem ouvido semanalmente essa palavra que tem entrado dentro do coração, e não é possível que ela não está te batendo, porque em mim está batendo à torto e direito, te chamando a ser um cristão como Deus quer. Então você é responsável por essa palavra. E hoje você sai daqui sabendo que você não é Gabriela para ter nascido assim, ter crescido assim e morrer assim. Se você era um homem violento, hoje você já não é mais. Se você era uma pessoa que agia daquela maneira, hoje você já não é mais. Você é um novo homem e precisa agir como tal, amém? Precisa proceder como tal. Você foi comprado, você foi lavado, remido pelo sangue do Cordeiro. Isso significa que você não é mais o mesmo, não é o mesmo homem, não é a mesma mulher. Nós precisamos honrar a Jesus com as nossas vidas. E ser pacificador faz parte desse processo. Fique de pé, eu quero orar com os irmãos nessa noite.